Mas só que quando a gente começa a viver um momento de autoconhecimento e trocando as lentes da nossa vida, a gente percebe que o último estágio para a gente alcançar é o estágio da espiritualidade. E para mim, algumas camadas a gente passa. E para mim, a primeira camada é do ambiente. O ambiente ele determina por completo tudo aquilo que nós vamos viver. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que se nós temos um ambiente de estudar para concurso, de empreendedorismo, de respeitar a sua família, de prosperidade, cada vez mais você vai vincular esses elementos para o seu ambiente produzir efeitos para a sua vida. E isso é algo fisiológico. Nós temos um elemento guardado dentro de nós que chama neurônio espelho. Neurônio espelho nada mais é do que eu observo tudo aquilo que faz sentido para mim, trago para minha mente e reproduzo aquilo. Se eu vejo barbaridades na minha vida, muitas em evidências, aquelas barbaridades passam a ser normalidade na minha vida. Se eu vivo num ambiente promíscuo, aquela promiscuidade, ela se torna normal para a minha vida. Então, o meu ambiente, o meu cérebro compreende aquilo como sendo uma normalidade. Então, quando as pessoas dizem, você é a média das 5 pessoas que você convive, eles estão falando de ambiente. Mas muitos esquecem de dizer que esse ambiente é determinado pelo elemento fisiológico que é o seu neurônio espelho. Seu neurônio espelho captando tudo aquilo que faz sentido para você, reproduzindo para a sua vida e te dando resultados cada vez mais iguais daquilo que você está vivendo. Para eu poder viver isso, mudar isso e construir coisas novas, eu tenho que estar em ambientes novos para que esse meu neurônio espelho consiga captar resultados diferentes e ele passe a fazer sentido para mim. E o segundo elemento disso é a minha capacidade. A minha capacidade, você acha que a minha capacidade é igual ou é diferente da sua, Thiago? Essa pergunta, eu acho que a capacidade talvez seja parecida. Ela é igual, Thiago. A minha capacidade é igual a do Thiago, a minha capacidade é igual à sua, nossa capacidade, elas são iguais. O que muda é a potência que nós vamos gerar a partir daquilo que nós queremos para a vida. E a potência é o grau de motivação que você vai estabelecer para você, é o acreditar naquilo que você acredita e as habilidades e a competência que você vai buscar todos os dias na sua vida. Quando você começa a entender esses 3 elementos, você passa a ter resultados todos os dias e esses resultados geram um elemento que é dopamina, que cada vez mais é o elemento do prazer, cada vez mais você vai ter mais motivação, acreditar cada vez mais, buscar mais habilidade e ter mais resultados. E esse se torna um resultado imparável. E quando eu estava falando para você dessas camadas, que a primeira é ambiente, segunda é capacidade, tem vários outros e a gente chega no elemento da espiritualidade. Quando a gente entra no elemento da espiritualidade, a gente começa a compreender quem nós verdadeiramente somos. A gente começa a compreender aquilo que eu sou capaz de fazer. Eu começo a compreender a minha potência. E é nesse momento que a pessoa ele passa a ser tão autoconfiante, por quê? Porque ele sabe de onde veio. E uma frase para mim que resume muito bem isso é: um leão, ele nunca vai comer capim. E um leão ele não vai comer capim porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o rei da selva, que um rugido dele, ele determina todo o ecossistema daquela floresta que ele vive. O que nós precisamos compreender cada vez mais é que nós somos o leão estabelecido por Deus aqui na terra para governar e dominar. Porque se não fosse isso, o cachorro mandava no homem, o peixe mandava no homem, mas não. É o homem que domina e manipula todas as outras coisas e determina e controla. Quando a gente compreende isso, nós compreendemos que o quê? Independente da fase que você estiver vivendo, você enquanto leão, você nunca vai comer capim. Independente da fase que nós estamos vivendo, nós enquanto ser humano, compreendendo a nossa espiritualidade, nós vamos ter a certeza que eu estou aqui para poder governar, dominar e multiplicar, fazendo com que minha prosperidade cada vez mais cresça. Quando você compreende esse drive na sua cabeça, é como se você se tornasse sedimentando aquilo que você verdadeiramente é. Eu sou. O que eu sou para fazer o que aqui na Terra? E aí se eu perguntasse para você ou para quem está nos ouvindo, quem você se compreende como sendo hoje? Para mim, eu sou um reinante. Reinante é aquele cara que governa, que faz, que ajuda, que transborda. As pessoas, quando elas compreenderem quem elas verdadeiramente são, e isso só vai dar essa maturidade quando você compreender o que Deus fez para você aqui na Terra, assim você se torna imparável. Você não vai mais se preocupar com aquela palavra errada que você falou. Você não vai mais se preocupar com aquele tombo que você teve. Você não vai mais se preocupar com aquela mensagem errada que você mandou. Simplesmente você vai governar e falar: desculpa, e agora eu estou corrigindo a rota. Tem uma coisa muito interessante
que para mim eu tenho a filosofia, eu e minha esposa, de treinar os nossos filhos. E nesse movimento de treinar os nossos filhos, a gente faz coisas inusitadas. Certo dia, eu estava com meu filho no restaurante, e ele estava reclamando da blusa dele, reclamando, que ele não queria aquela blusa, queria uma outra blusa. E aí, naquele momento, eu olhei para ele e falei assim: por que você não fica sem blusa? Ele falou: não, o que que as outras pessoas vão falar? Eu falei: então vamos tirar eu e você aqui a blusa no restaurante. E ele olhou para mim chocado e falou: mas você vai tirar a blusa aqui no restaurante e ficar sem camisa? Eu falei: eu não estou preocupado com o que as pessoas estão pensando, não, meu filho. Eu estou preocupado no treinamento que eu estou dando para você não se preocupar com a aprovação social. Quando as pessoas tiverem certeza disso, Thiago, é quando os resultados delas se tornam imparáveis. Eu não quero saber o que a pessoa está fazendo. Eu quero saber o que eu posso fazer para essa pessoa melhorar na limitação que ela está vivendo. E eu tirar a blusa ali, todos iriam ficar chocados. Mas eu estava construindo no meu filho um treinamento para ele entender aonde ele pode fazer, o que, que ele deve fazer, o que, que ele deve aceitar na vida dele ou não. E por implicitamente ia dar uma mensagem para todo mundo ali. Ou aquele cara é louco, ou ele está Com querendo se certeza. aparecer. Mas para mim não importa. Importa que o meu filho estava compreendendo do que nós estávamos fazendo naquele momento. Que demais, cara. Demais mesmo, Ângelo. Isso tudo que você falou faz todo sentido e com certeza essa mensagem vai atingir muitas pessoas e vai fazê-las refletir sobre todos esses conhecimentos e mais uma vez eu digo, não são conhecimentos, é sabedoria. Sabedoria, eu tô aqui pô, passando várias coisas na cabeça, pensando, refletindo sobre muita coisa, Ângelo. E eu gostaria, cara, que você, não sei se você tem algum episódio na tua vida em que eu já, talvez, deixa eu pensar como eu vou te fazer essa colocação, porque eu sei que pela tua mentalidade, os erros, eles fazem parte do processo e é normal, a gente vai errar, a gente vai corrigir o rota e vai seguir. Mas tem alguma coisa assim que você olha lá atrás, durante a tua trajetória, que você pensa que, pô, aquilo ali poderia ter feito diferente, talvez ter tomado um rumo diferente, que eu teria evitado muita frustração ou muita dificuldade, que você possa pensar que acrescente para as pessoas que estão ouvindo, se você conseguir pensar em algum episódio nesse sentido. Você que está nos ouvindo aqui, eu tenho uma mensagem importante para te dar. Nós ficamos muito preocupados das coisas que nós erramos no passado ou das coisas que nós deixamos de fazer. Mas o Ângelo que existe agora, ele só existe em razão do Ângelo do passado, das glórias que eu vivi ou das cagadas que eu cometi. E quando você começa a compreender isso, você entende que você está no lugar que está por aquilo que você viveu até então. Mas isso não determina o que você vai viver. O que eu tenho que procurar daqui em diante é o que, que eu vou fazer que, se eu fizesse, eu mudaria por completo a minha vida que eu ainda não estou fazendo. Quando eu compreendo essa frase, eu passo a ter a certeza qual é o Ângelo do futuro que eu desejo viver. Por vários momentos eu pensei assim: puxa, se eu tivesse estudado mais tal coisa, eu teria sido aprovado mais rapidamente. Se eu tivesse tido um mentor como você, Thiago, para poder ser aprovado mais rapidamente no concurso. E isso determina por completo os nossos resultados. Isso porque, quando eu estou perto de pessoas melhores, isso faz com que o meu nível de crença aumente e perceber que o que ele está fazendo não é diferente daquilo que eu posso fazer. E que se eu fizer como ele, eu consigo ter resultados incríveis. Então, se eu pudesse dar um exemplo para você de coisa que eu não fiz, que se eu fizesse, eu diria para você que estar com pessoas melhores. Naquele momento que eu queria ser aprovado para a magistratura, se eu estivesse convivendo com magistrados, eu estaria acreditando cada vez mais na minha aprovação. Se eu tivesse, no momento que eu estivesse estudando para concurso para cartório, convivendo com notários e registradores, eu teria certeza que eu conseguiria, porque eu estava vendo, aquilo se torna um fato e não mais uma crença para mim. O fato daquilo eu ia viver aquilo que eles já estavam vivendo. Então, para mim, estava muito perto. Então, quando a gente faz isso, ele encurta o tempo e faz para todos os dias você alimentar na sua alma aquilo que você deseja viver. Então, quanto mais eu acreditar, estar perto de pessoas que já conquistaram aquilo, mais próximo eu estou de viver aquela vida que eu desejo viver. Legal, Ângelo. Mais uma vez ambiente, né? Tá com as pessoas Ambiente. certas, tá conectado com aquilo que a gente quer viver. Muito legal. Mas lembrando que É, ambiente é só o primeiro elemento da sua camada de maturidade.